gente, tudo bem com vocês? Hoje, o vídeo de hoje é sobre um livro que eu falei que eu ia ler em janeiro, só que chegou janeiro e não deu certo, e aí ficou pra ler agora em março mesmo. Você que acompanha o canal sabe que na minha lista de livros, dos melhores livros do ano passado, Matéria Escura ganhou e foi o melhor livro de 2020. E eu falei muito bem, falei da escrita do Blake Crouch, falei sobre a história, como que ele consegue manejar ali coisas de ficção científica junto com coisas ficcionais, com romance. Ele tem uma escrita muito boa, muito fluida. E aí eu falei que eu queria ler um outro livro dele esse ano. Esse outro livro dele é o Recursão. E aí eu queria ler o Recursão em janeiro, porém tive alguns imprevistos, não consegui ler ele em janeiro, mas eu li ele em março. E eu vim hoje falar pra vocês sobre essa matéria-prima, essa coisa vinda de Deus que se chama recursão. Então, aqui em Recursão, diferente do Matéria Escura, a gente tem dois pontos de vista. Então a gente tem meio que duas histórias separadas que em algum momento elas vão se encontrar. O Barry, ele é um policial e ele foi chamado para poder atender um chamado de urgência lá, que tinha uma mulher que estava tentando se jogar de um prédio. E aí ele vai lá tentar ajudar essa mulher. Essa mulher chama Anne, e aí quando ele chega lá, ele descobre que a Anne tem a síndrome de falsa memória. O que é isso? Lá nessa sociedade onde eles moram, onde eles vivem, né, no caso, existe uma doença que chama síndrome da falsa memória. A síndrome da falsa memória é basicamente que a pessoa tem uma lembrança de uma vida que ela viveu, uma vida inteira, tudo. Ela tem uma lembrança inteira, só que aquela vida nunca aconteceu. Então, por exemplo, é como se a pessoa tivesse duas vidas. Uma que só existe na cabeça dela e outra que ela realmente está vivendo. E a partir de certo momento, essa vida que ela só tem na cabeça dela começa a interferir na vida normal e começa a ser muito real. E aí, essa mulher queria se jogar porque o marido dela, da vida mental dela, né, da vida inventada dela, não conhecia ela na vida real. Ela foi atrás dele e ele não conhecia ela. E aí ela queria se matar porque pra ela não fazia mais sentido viver a vida sem o marido dela, sem aquela vida. Gente, tipo assim, quando eu comecei a ler a história, eu ficava, imagina o que é você chegar pro amor da sua vida, com quem você acredita que você viveu uma vida inteira, sei lá, 30 anos de casado, e a pessoa falar que não te conhece. Deve ser bem pesado, né? O Barry, né, tenta dissuadir a Anne de pular, e ele fica conversando, e aí ele conta pra ela que ele teve uma filha, que a filha dele morreu em um acidente de carro, e que a vida também não foi muito boa com ele, que ele teve muitos problemas. Só que o jeito que a Anne fala dessa vida dela, que é inventada, é de uma forma muito real, de uma forma muito sentimental. E o Barry fica meio que tipo, mas será que isso é síndrome mesmo? O que é isso? O que tá acontecendo, né? E esses casos dessa síndrome de falsa memória têm aumentado muito ali na época que tava acontecendo a história, né? Então, tipo, muitos casos estavam surgindo cada dia mais casos e as pessoas estavam começando a enlouquecer, literalmente enlouquecer, porque eles pensavam que estavam numa vida, mas estavam em outra e tinham todas essas memórias de uma outra vida, mas que nunca aconteceu. Então, tipo, era muita informação para um cérebro só e as pessoas começaram a ficar loucas. E é assim que a gente adentra a história. É assim que o Blake Crouch apresenta pra nós essa história. E aí a gente vai pra a história da Helena. Como eu falei pra vocês, são duas histórias separadas, dois personagens separados que nunca se conheceram, mas que em certo momento da narrativa vão se juntar ali de novo. E aí, vou parar de segurar porque né, eu vou sair batendo em tudo. Deixa eu botar aqui. E aí a gente vai pra história da Helena, né? A Helena, ela é uma cientista que ela tá tentando achar a cura pro Alzheimer. Eu acho que é Alzheimer mesmo. Se não for Alzheimer, é Parkinson. Mas é um dos dois. Eu acho que é Alzheimer. E ela é uma cientista muito, assim, ela é muito inteligente. Ela tem 879 mil prêmios. Ela tem não sei quantos diplomas. Sabe? Ela não é qualquer cientista, sabe? E aí, ela trabalha, acho que é numa universidade, pelo que eu me lembro. E a bolsa dela de pesquisa ali naquela universidade tá acabando, ela vai perder o financiamento dela, ela não vai poder mais fazer os experimentos dela. E aí chega um cara muito misterioso, que ela nunca viu na vida, e oferece pra ela fundos ilimitados. Então, tipo, ela pode gastar quanto dinheiro ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ele vai dar tudo o que ela precisar pra poder fazer essa pesquisa dela. Só que
Para ela realizar essa pesquisa com esse homem pagando, ela tem que se mudar para um lugar, assim, muito remoto. Ela não pode sair desse lugar enquanto ela não solucionar e achar a cura do Alzheimer. Ela tem que ficar nesse lugar por 2 anos. Esse é o contrato. Ela tem que ir para lá, viver lá, ela vai ganhar uma equipe, ela vai ganhar material, ela vai ganhar dinheiro, ela vai ganhar tudo que ela precisa, só que ela não pode sair de lá e ela não pode ter contato com o externo. E ela quer descobrir a cura do Alzheimer por causa da mãe dela, porque a mãe dela teve Alzheimer. E aí ela quer descobrir a cura ali por causa disso. E aí ela aceita ir para esse lugar para poder achar a cura. E aí a Helena, ela é uma neurocientista e ela já tinha ali um projeto meio que encaminhado, que ela já tinha começado, que ela já sabia o que ela ia ter que fazer. Só que aí quando ela começa né, continua produzindo e desenvolvendo esse projeto, ela descobre que esse projeto dela, que essa máquina que ela está tentando desenvolver, não vai ajudar as pessoas com Alzheimer, que essa máquina faz outra coisa. E aí, quando essa máquina começa a ser usada para fazer essas outras coisas, ela começa a interferir na nossa realidade. E aí, gente, e aí que o livro fica louco, o livro fica muito doido e, meu Deus! Porque o Barry, ele tá atrás, ele quer descobrir esse mistério, ele quer saber o que tá acontecendo. E aí ele vai junto e tá procurando, e nele ele é um detetive e tal, e chega a certo momento que ele e a Helena se encontram e eles vão ter que se juntar pra poder destruir essa máquina dela. Porque essa máquina que ela fez, na verdade, ela mexe com as memórias das pessoas. E uma coisa que o livro fala sempre, que me marcou muito, é que nós somos feitos de memórias. Se a gente não tem memórias, nós não somos nós. Exatamente isso. Ele fala desse jeito. Que se nós não temos memórias, nós não somos nós. Nós não nos reconhecemos, nem reconhecemos o lugar onde estamos. E isso me marcou muito. E faz muito sentido. E aí, vocês lembram do cara lá que falou que ia investir no projeto dela e tudo mais? Então, esse cara, ele vai usar essa máquina para poder voltar no tempo e remodelar os acontecimentos do mundo a favor dele. Porque a máquina que a Helena criou vai ser transformada em uma outra máquina, e essa máquina, ela mata a pessoa, e quando a pessoa tá quase morrendo, as memórias dela são meio que levadas ao passado. Eu não sei explicar, é uma coisa muito doida, mas no livro faz muito sentido. Você fica tipo, isso realmente poderia acontecer, né? Sério, no livro faz muito sentido. Eu que não sei explicar. Como sempre. E aí esse cara, ele volta no passado e ele fica voltando várias vezes pra poder fazer que o mundo meio que funcione a favor dele. Tipo isso. Eu tô muito errada, porque eu não tô sabendo explicar, gente, mas sério. Ai, ai. Enfim. E aí a Helena e o Barry descobrem que tem uma certa data que quando chegar nessa data, o mundo vai entrar em colapso. Porque as pessoas já voltaram nessa máquina tantas vezes que o mundo está entrando em colapso. A nossa linha do tempo está entrando em colapso. E aí, os Estados Unidos, né, o governo dos Estados Unidos vai entrar no meio e vai falar: não, a gente quer essa máquina para nós, porque a gente vai usar ela como arma contra os outros países e tal, não sei o quê. E aí os outros países começam a desenvolver as suas próprias máquinas. Então, o que era uma máquina vira não sei quantas máquinas, porque vem China, vem Rússia, vem França, vem Itália, vem Portugal, vem tudo ali criando máquina. E aí, a Helena e o Barry começam ali uma caçada para poder tentar destruir essa máquina antes dessa data final que vai matar todo mundo. Porque o que acontece? Os países se sentem ameaçados por essa máquina e começam a bombardear um outro. Então, tipo, a Terceira Guerra Mundial ali, e o Barry e a Helena só querem parar com isso. E aí, o Blake Crouch, eu não sabia que ele tinha essa capacidade, mas ele vai e me coloca um romance ali no meio da história. E aí, no início eu falei, nossa, mas ele vai forçar um romance aqui, tipo, é uma história de ficção científica, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver, tipo, tudo a ver. Sério, tem tudo a ver com a história, o romance. O romance que ele coloca ali não é aquele romance piegas, não é um romance clichê, porque a gente tá falando de personagens adultos, vamos lembrar disso, personagens adultos que já viveram muita coisa, que têm um objetivo em fazer alguma coisa, não é adolescente. Então, quando ele coloca aquele romance, é tipo assim, a última coisa que faltava na história. Era só aquilo que faltava. E na hora que concretiza, gente, o livro fica sensacional. Sinceramente, esse livro aqui, eu tenho seríssimas dúvidas que algum outro livro vá bater
as expectativas e tudo que esse livro aqui me causou. Eu chorei, eu ri, eu morri, eu voltei pra vida. Eu tive 875 mil crises existenciais enquanto eu li esse livro, porque cada... Gente, olha o tanto de marcação que eu fiz. Tipo assim, cada página era uma crise diferente. Era uma frase que me tocava e eu ficava tipo... Real, véi. Entendeu? Eram muitas coisas. Eu tô parecendo a Thaís do Big Brother falando, eu falo tipo, mas é porque é muito difícil de explicar o que acontece nesse livro, porque é muito especial, sabe? Você só vai entender o quão especial é esse livro quando você lê esse livro. E eu indico muito para as pessoas que não gostam de ler sci-fi e estão tentando aí, ou querem tentar ler alguma coisa diferente, quer sair da sua zona de conforto. Eu acho que o Blake Crouch, tanto com Matéria Escura quanto com Recursão, ele faz um trabalho muito bom nisso. Ele consegue trazer tanto questões dos livros de ficção, de romance, que é o que a gente tá mais acostumado a ler, para o mundo do sci-fi. Então, tipo, ele consegue misturar as coisas ali muito bem, ele pesa a mão muito bem. E assim, gente, é o Blake Crouch, ele virou um dos meus escritores favoritos da vida, com certeza. Eu queria que ele tivesse mais livros publicados no Brasil, porém, infelizmente, só temos os dois, o Matéria Escura e o Recursão. E vamos chegar aos finalmente, que é... Qual é o meu preferido, né? Então, Matéria Escura me marcou muito, porque foi o primeiro livro que eu li de sci-fi que eu gostei. E eu gostei num nível muito forte, então ele me marcou bastante. A história, até hoje, eu penso nela, de vez em quando eu paro e fico tipo, o Jason. Então, tipo, é uma história que me marcou muito. Porém, Recursão, gente, eu não sabia do poder desse livro quando eu comecei a ler ele. Ele é sensacional. Ele tem tudo que eu queria num livro, ele tem. Ele tem plot twist, ele tem romance, ele tem sci-fi, ele tem guerra, ele tem arma, ele tem amor, ele tem carinho, ele tem morte, ele tem tudo, entendeu? Tudo que eu preciso num livro tá aqui. Então, Recursão é o meu favorito. Mesmo eu amando muito Matéria Escura, é o meu segundo livro favorito, com certeza. Mas o Recursão, ele é um livro que... eu não tinha ideia do que tava pra bater na minha cara quando eu comecei a ler, sabe? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma resenha que não tivesse muitos spoilers. Não sei se eu consegui, porém eu tentei. E, assim, por favor, vai ler Recursão ou Matéria Escura. Eu acho que a escrita do Blake Crouch é uma escrita que apetece todo mundo vai gostar, todo mundo vai entender. Tipo, mesmo as partes de ficção científica, porque, gente... eu sou de humanas, eu faço letras, eu não entendo nada disso, de números, matemática, física, química, não sei. Mas o jeito que ele escreve, você consegue entender tudo. Tipo, tudo. Você consegue entender tudo que ele tá falando. É de uma forma simples, mas ao mesmo tempo você tem noção de que aquilo que você tá entendendo é uma coisa muito grande, sabe? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o like e de me seguir lá no Instagram, tá tudo aqui embaixo na caixinha de descrição. Deixe de ler Recursão, tá? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!